desenvolvendo um trabalho como terapeuta familiar sistêmica, trabalho um pouco de constelação sistêmica, sou psicanalista sistêmica também. Muitas das vezes eu chego à noite chorando. E aí você sente culpa porque você está comendo bem. Você sente culpa porque você come um filé mignon e seus pais não podiam comer filé mignon. Porque a nossa missão é ser maior que os nossos pais. A terapia ela não funciona se você não quiser. Por que você não pode chorar? Por que você não pode ter sentimento? Por que você não pode ser uma pessoa amável? Ela vai dar 4 sessões. 4 aí, atendimentos. Os 4 atendimentos são atendimentos focados, são Sim. atendimentos com um tema focado. E aí eu vou deixar vocês ficarem um mês comigo no acompanhamento, lá no consultório comigo. Olá, gente. Olha, hoje quem está aqui no meu banquinho é a Andréia, uma terapeuta sistêmica, que eu trouxe aqui para o Mulheres que Florescem. E aí, Andréia, fala aí um pouquinho de você para mim. Sim, que bom. É um prazer estar participando desse seu projeto, né? Eu que agradeço, assim, com o fundo da minha alma. Que bom, né? A Andréia hoje trabalha com terapia já há alguns anos, né? A Andréia, ela vem desenvolvendo um trabalho como terapeuta familiar sistêmica, né? Eu trabalho um pouco de constelação sistêmica, sou psicanalista sistêmica também, né? Então, mas a Andréia trabalha seres humanos, indivíduos, né, que realmente estão dispostos a romper e crescer independente da idade, tá? Independente da idade. É muito bom a gente às vezes entender, né? Às vezes em pessoas pra gente com uma idade mais avançada, nossa, né? Às vezes as pessoas chamam a gente de doutora, às vezes não. Depende da forma que ela, mesmo, não importa a forma com que ela chama a gente, ela fala assim, nossa, mas eu tô numa idade avançada. Eu falei, peraí, tá tudo aqui, ó, tá tudo na nossa mente. Fala aí, Andréia, o que você tem para falar para a gente um pouquinho sobre a terapia sistêmica, até porque a gente não tem muito tempo, né? O vídeo fica muito longo, mas eu quero que você me fale, principalmente, qual foi o maior desafio que você teve em chegar a ser uma terapeuta sistêmica? Bom, boa pergunta, né? Porque eu acho que tudo mudou quando eu de verdade resolvi olhar para a Andréia de verdade. Acho que o maior desafio que a gente tem realmente é em como a gente se olha, em como a gente se respeita, em como a gente deixa de só olhar para o outro e para olhar para a gente, para o nosso interior. Porque às vezes a gente pode ser uma rosa, a gente está aqui no meio de várias plantas, né? A gente pode ser uma planta dessa linda, mas como é que está a raiz? Será que essa planta vai permanecer linda? Ou a raiz dela, daqui a pouco, vai dar defeito e ela vai murchar? Então foi na fase mais difícil da Andréia, onde a Andréia, muitas coisas caíram, muitas, que a gente fala, né, montou a casa na areia, a água veio, levou embora, levou tudo junto. A Andréia realmente resolveu cuidar dela. E quando eu tive essa virada de chave na minha vida, eu falei assim, eu preciso de entender um pouco mais de como esse mecanismo, porque foi uma terapeuta que foram 3 meses que ela trabalhou comigo e foram enfáticos na minha vida. E eu falei, eu quero conhecer esse mundo. Eu vim da área de administração, formada em administração, hoje, aos 39 anos, como terapeuta. Que loucura, né? E aí, quando a gente pensam, né? Quando a gente vem falando nisso, a gente entende o quanto é importante a gente prestar atenção em cada fase, em cada ciclo da nossa vida, em cada ciclo que se inicia, né? A gente vai para os 15 anos, toda menina quer chegar aos 15. Chegou aos 15, novo ciclo. E aí? Quer chegar aos 18, novo ciclo. E aí? Quer chegar aos 21, maioridade, aquela coisa toda, novo ciclo. Quer chegar ao casamento, ao namoro, ao noivado, novo ciclo. Então, o que mais me fortaleceu foi entender que essa virada de chave da Andréia aos 39 anos fez toda a diferença. Porque hoje eu entendo toda a minha história através da terapia. Até eu chegar quem eu sou hoje. Até a me dar recompensa todos os dias, todos os meus atendimentos, eu olho, muitas das vezes eu chego à noite chorando. Mas não de tristeza, de alegria, de motivação, de entender que não é só o financeiro, o trabalho, o que eu estou vendo, mas é como eu estou recebendo isso hoje. É a satisfação, né? Porque você se encontrou nessa profissão
E isso te preenche e te dá muita satisfação. É como eu, né? Nessa área do paisagismo, que é uma coisa que eu amo, e por isso a gente está nesse lugar aqui, tão cheio de plantas, né? E você falou muito bem, né? Às vezes você olha para uma planta, mas você não vê a raiz. É exatamente o que acontece comigo quando eu vou cuidar de uma planta. Então eu tomo um cuidado na quantidade de rega, ou quanto de sol ela pode pegar ou não. Eu acho que é mais ou menos por aí, porque sim, isso aí é muito sistêmico, como você fala. E não só sistêmico, como existe um sistema por trás disso tudo, né? E entender que, se você perceber, cada planta tem um perfil. Sim. Tem planta que é para o sol, tem sim, planta que não é de sol, exato, tem planta que é sol e sombra. Sim. Então, cada um se adapta de um jeito. Entendendo que a mesma coisa vai para o ser humano. Todos nós somos indivíduos diferentes. Todos nós somos indivíduos, né? Temos tom de pele diferente, gostamos de... Eu sou loura, você é morena. Sim. Eu gosto de um batom mais forte, você gosta de um batom mais claro. Né? Quase não tem batom aqui. Né? Então, quando a gente olha para isso, a gente entende que se a gente respeitar o outro... As diferenças, né? As diferenças. Exatamente. É o nosso olhar. É o nosso olhar. O que a gente entende sempre é o seguinte: o que a terapia mais fala para você? É um olhar de quem você é. Sim. É um olhar de como você se respeita. Quando você se respeita, você não precisa pedir para ninguém te respeitar. As pessoas te respeitam porque você se respeita. Então, muitas das vezes, nossa, você exala tanto amor, mas por quê? Porque você se ama. Sim, você só pode entregar aquilo que você tem. Né? Como é que eu posso entregar algo que eu não tenho? E se eu tenho amor, eu vou te dar amor. Eu pelo menos, eu vejo assim. Mas a terapeuta assim, que é você, mas a gente, eu aprendo muito, gente. Nossa, eu amo. E muitas das vezes a gente precisa ressignificar toda uma história. Ressignificar. Eu precisei ressignificar, por isso que o que eu mais trabalho em terapia é ressignificar. Sim. Tirar do que foi ruim o que foi bom. E não repetir, gente. Não repetir, não voltar. O ressignificar não quer dizer que você vai ficar lá atrás presa, não. Você vai ressignificar, tomar aquilo ali para você, deixar aquilo ali no memorial de um lugar que você não quer ocupar mais ou estar. Sim. E seguir de agora em diante com a memória daquilo que aquilo ali te fez entender. Ou te causou a dor, mas é uma dor que você não quer mais. Eu vejo, eu vejo muito, e eu presto muita atenção, e há uns anos atrás eu fiquei muito focada nisso, né? E não repetir também os mesmos erros que os meus ancestrais. Não só ancestrais, mas também como os meus pais, né? Eu fiz uma coisa assim, de perdão mesmo, né? Não só de perdoá-los, porque era o que ele poderia, né? Eles poderiam ter feito naquele momento. E assim como eu, como filha, também pedi perdão, porque eu falo assim, poxa, eu queria ter feito muito mais, mas eu também não fiz. O que você tem para me dizer sobre isso? Porque eu acho que esse é um assunto muito, muito interessante. Né? Sim. Quebrar padrão hoje é difícil. Não é fácil, não. Às vezes as pessoas acham que é. Não é. Mas é importante. Por quê? Você não precisa ser o seu pai e sua mãe. Como eu falei aqui das plantas, cada uma se adapta de um jeito. Uma com sol, outra com chuva. Às vezes você vai dizer, ai, nossa, mas eu nem pareço ser filho da minha mãe e do meu pai. Sim. Você é 50% pai e 50% mãe. Terapia é sempre assim. Ai, nossa, não, mas eu não acho isso. Mas você é. Você sempre carrega seus padrões dentro de você, mas não quer dizer que você precisa fazer igual. Você precisa individuar, sempre individuar. Sim. Sempre olhar para eles. É sempre assim que a gente faz, é o movimento que a gente faz. Os nossos pais, eles estão aqui, ó. Eles estão na geração anterior da gente. Eles vieram antes que a gente. E eu olho para eles e digo para eles assim, eu vou honrar vocês. Certo. Mas eu vou honrar vocês fazendo as minhas escolhas, fazendo a minha história, e seguindo e tomando as minhas decisões. Eu não preciso fazer o que vocês fizeram. Eu não preciso dar errado. Eu posso ter dinheiro, eu posso ter sucesso. Sim. Eu posso não querer estar em tal lugar.
Eu posso não gostar de carne, já que uma vez vocês gostam muito de carne. Às vezes são coisas pequenininhas, mas que você vai dando dosezinhas para você todos os dias e falando isso para você todos os dias. Tem uma coisa assim que me veio aqui agora, enquanto você estava falando, claro, estou prestando atenção, mas veio sobre a coisa do merecimento. Eu não sei, eu quero que você fale sobre essa coisa do merecimento mesmo, né? Isso é um assunto bem interessante, porque nem todo mundo acha que merece coisas boas e ficam nesse meio do caminho, né? E às vezes a pessoa até tem tudo, mas ela não consegue desfrutar daquilo que ela tem. Para mim isso é falta de merecimento, não sei, você é terapeuta que pode me dizer. Fala. E aí eu troco só essa palavra, merecimento por permissão. Sim. Interessante. Não quer dizer que você venha de uma família mais humilde, mais pobre, que você não possa ter algo maior. Sim. Você pode não ter a permissão, que a gente chama de culpa emocional. Os meus pais não tiveram uma casa boa, meus pais não tiveram uma vida boa, meus pais não tiveram estudos, a minha avó, o meu avô. É o que a gente chama. Trabalhar a ancestralidade, trabalhar os nossos pais, a hierarquia anterior é importante. A gente, no momento da terapia, a gente vai fazer com que você vire para eles, olhe a história deles. O que você quer levar disso? Eu quero levar caráter, eu quero levar isso, eu quero levar aquilo. Ótimo. Tá, agora vamos desvirar. Nossa. Tá, o que você quer para sua vida? É verdade. Sabe? Caramba. Então isso fala de pertencimento. Sim. Permissão, você se permitir viver uma vida maior. Você se permitir, às vezes seu pai e sua mãe não frequentaram os restaurantes que você frequenta hoje. E aí você sente culpa porque você está comendo bem. Você sente culpa porque você come um filé mignon e seus pais não podiam comer filé mignon. E tem gente assim? Tem. Nossa, muita. Não é que coisa absurda. E eu não digo pra você que a Andréia andou muito longe desse caminho, não. Nossa, Porque eu vim de uma história onde eu não tinha uma casa tão boa assim, mas eu tinha o melhor amor do mundo. Sim. Então, quando eu viro para meus pais e eu olho, eu digo, eu quero levar esse amor, eu quero levar essa alegria, esse ambiente de casa. Mas eu desviro e falo, não, eu quero ter a minha casa assim, eu quero ter o meu padrão assim, eu quero frequentar bons lugares assim, eu quero me relacionar com boas pessoas assim. Eu posso. Então é aí que eu falo para você, eu tiro o merecimento por permissão. Quando você se permite, você vai longe. Quando você se permite, você fala assim, nossa, engraçado, né? Você olha para aquela história ali, parecia que a pessoa foi. Sabe? E tá tudo bem. Sabe o que isso fala? Sobre a boa liderança dos seus pais. Meu Deus. Não fala sobre eles serem menor, não, porque eles eram pobres, porque eles não tinham isso, porque eles não tinham. Não é sobre isso. É sobre eles terem sido bons líderes, porque eles ficaram tão grandes que são maiores do que eles. Porque a nossa missão é ser maior que os nossos pais. Sim. Maior não quer dizer que é melhor. Não. Maior é entender que você hoje faz as suas escolhas para aquilo que você quer, que você deseja. Então você não precisa ficar presa a um padrão. Às vezes uma família de médicos, quando chega numa geração onde aquele menino não quer ser médico, quer ser um bom advogado, né, quer ter uma outra profissão, será que ele tem permissão? Essa família de vários médicos? Pode ser que seja um bloqueio para ele, sabe? Muito interessante, muito interessante. Agora, me fala assim, qual assim os casos que você atende lá, os seus pacientes, qual é a maior queixa, digamos assim, o que mais chega para você? E que eu acho que deve ser desafiador, né? Porque geralmente escolher um é difícil. Mas me diga mas assim, as maiores, a gente fala que a gente nunca deixa de se atender quando a gente atende alguém. Claro. A gente sempre está se atendendo. Gostei disso, gente. Vocês ouviram? Sabe o que é isso? Isso chama humildade. A gente está sempre aprendendo nessa vida. Uma frase que eu ouvi de uma pessoa, né, o Robson Rodovalho, ele é alguém que eu sigo muito. E ele, para mim, inteligência, Robson Rodovalho. Ele é muito bom. E ele falou uma frase, ele falou assim, o meu segredo é entender que eu nunca sei tudo. Exatamente isso. E eu falei, eu peguei essa frase para mim, eu tomei para mim, por quê? Porque isso é humildade, né? Mas isso mostra constância, porque você precisa aprender, sempre tem coisas novas. Nossa, eu aí, ó, 61 indo para 62,
Ainda estou aprendendo muito, gente, sobre a vida, sobre as plantas. E é muita coisa. Sim, a gente aprende todos os dias. Sim. Eu não sei tanto assim de planta, apesar de vir que um pai, né, que mexia com plantas, que teve chácara, aquela coisa toda, ele entende muito com as plantas. Às vezes ele bota uma planta na casa dele, depois está mais bem. Quando ele me dá, eu falo, pai, não sei o que acontece. Gente, é uma casa do lado da outra. E ele, você conversa? Eu falei, pai, não tem tempo de conversar nem comigo, às vezes. Aí ele morre de rir. Aí eu vou lá, levo a plantinha pra ele. Cada um tem o seu dom. Eu costumo beijar, né? Às vezes eu fico assim, tem assim. Aí eu dou uns beijinhos. Aí tem uma outra assim, florzinha. Falando, fica com ciúme, não, que eu vou te beijar também. Eu vou lá. Calma, mas às vezes não dá pra beijar todas as flores, gente, porque eu tenho muitas flores, né? Mas respondendo a sua pergunta, né? Eu acho que assim, hoje, o maior desafio que a gente tem é fortalecer as pessoas para fazer as próprias decisões. A gente dar ferramentas para que essas pessoas possam ter uma força, às vezes, de brigar contra o sistema. Porque o sistema, ele sempre vai te puxar. Não tem outro jeito. Falou uma coisa muito séria. Vamos supor, você vem de uma família mais humilde. Sim. E aí você rompeu, você ganhou dinheiro, você fez. Muitas das vezes é difícil para você vir com uma conta muito alta, olhar para o seu extrato bancário e dizer assim, nossa, meus zeros só estão aumentando. Mas às vezes você olha com culpa. Perfeito. Às vezes está difícil para você olhar para aquele monte de zero crescendo. Sabe por quê? Porque o teu sistema está te puxando. Aí vem a culpa. Aí é um entendimento de fortalecer o seguinte, querida, vamos honrar. É aí que eu falo que eu viro o paciente para o sistema, a gente honra a geração anterior, mas a gente desvira na mesma hora, dizendo para ele que ele pode ter ferramentas para isso. Mas como que eu vou deixar? Entendendo e ressignificando todo momento que você está vivendo agora. Sempre trabalhando com ressignificação. Sempre trabalhando. Renascendo, né? Exatamente. Eu acho que é essa questão de renascer mesmo, né? Igual o Fênix, né? Você renascer das cinzas, apagar, né? Todo, é igual pegar o HD, né? Pegar aquilo tudo lá, apagar e olha, vai entrar só coisas novas, diferentes, né? Eu vejo assim. Sim. Que não é muito, não é que seja impossível, nem difícil, mas uma coisa que eu vejo é que a pessoa tem que querer. Sempre. A terapia ela não funciona se você não quiser. Exatamente. A Andréia tinha uma grande dificuldade de romper ciclos, fechar ciclos, sabe? Eu começava, parava, começava, parava. E aí eu fui entender, quando eu fui honrar essas mulheres da minha família, quando é mulher, a gente trabalha muito a força feminina da mulher. Sim. Como foram as mulheres da sua família? Como essas mulheres, qual era a dinâmica dessas mulheres? Essas mulheres são muito fortes, então você hoje precisa ser forte, mas você não pode chorar? Por que você não pode chorar? Por que você não pode ter sentimento? Por que você não pode ser uma pessoa amável? Se a sua família era aquela família que não abraçava muito, não beijava, por que você não pode fazer isso com seus filhos hoje? Eu posso. Eu tive que reaprender os padrões que eu tive lá atrás. Que muitas vezes eu não recebia um abraço e um beijo porque eu não tinha nem tempo para isso. Sim, entendo. Por quê? Porque era o padrão da minha família. E não é falando mal, pelo contrário. Não é isso. É entendendo que era aquilo que era o sistema, era... Sim. Mas esse sistema, ele sempre vai vir. Vai bater na sua porta aquilo que ali. Você falou vai estar sempre te puxando, e você precisa realmente ter muita força de vontade. E, Andréia, qual o conselho que você tem para dar para essas mulheres que estão assistindo, Mulheres que Florescem? Dá um conselho para elas. O que você gostaria de falar? Aproveita aqui esse banquinho e fala para as mulheres. Então, eu acho que uma palavra, assim, para mim, resume muito esse projeto, né? Coragem. Sim. Ter a coragem de dizer sim para você, ter a coragem de se permitir ser cuidada. Sim. Toda planta precisa ser cuidada. Perfeito. Se a planta estiver ali no vaso, não receber os alimentos certos, a terra correta, ser regada, ela murcha, ela não vai florescer. Completamente. Trazendo para o tema de hoje, exatamente é isso, é ter a coragem de deixar ser cuidado. Sim. E aí você fala, você é cuidada sempre? Tem pessoas que precisam de um acompanhamento contínuo. Sim. Mas tem pessoas que durante um ciclo, vai dar uma parada, depois você retorna para um ciclo mais pausado, ou você permanece num ciclo mais pausado. É quase que em doses homeopáticas. Sempre. Porque tem vezes que dói, né? Tem vezes que sempre dói.
É verdade, sempre A dói. gente não consegue curar se a gente não reviver aquela dor. Às vezes é a dor de um trauma muito profundo, mas que criou uma raiz muito profunda. E pra gente, né, a gente não trabalha o joio e o trigo. Sim. Pro trigo, né, ficar bom, o que a gente tem que fazer? Ir lá arrancar o quê? A gente vai arrancar todo o joio. Você me trouxe quando eu arranco uma planta, ou seja, o que for, com raiz e tudo, ela morre. E aí é isso que a gente precisa fazer, né? Sempre, sempre. Uma vez vi Meu Deus uma do céu. Quando falou isso, chegou até a doer aqui no meu coração, gente. Eu tô olhando para uma planta aqui, ali, que é uma samambaia linda, e eu olhei para ela e eu vi o quanto ela tá ali, né, com as raízes dela ali, e eu fiquei, né, imaginando aquilo fazendo assim, eu falei, uau, meu Deus. Sim, eu ouvi uma palestra e foi muito bom essa palestra, porque esse palestrante falou assim para mim, que é o Myers Morrow, ele falou assim, para você fazer um peixe morrer, você não precisa de matar ele, é só tirar ele da água. É verdade, eu já vi isso, achei incrível isso. Ele morre. Ele precisa da água, ele precisa do alimento, ele precisa do habitat. Sim. A planta é a mesma coisa. Perfeito. Então acho que aqui fica a dica que eu... Tem várias, né? Claro. Mas acho que a que eu mais indicaria era coragem e permita-se. Então, olha, com tudo isso que você falou, porque, gente, tem muito mais para vir aí. Eu escolhi a rosa branca para você. Eu não sei porquê, mas deve ter alguma coisa, né? Essa rosa é para você. Que você continue florescendo, porque você é uma mulher linda, especial. Que você continue assim, levando esse seu perfume tão agradável, né? É aquele perfume melhor ainda, que é o perfume de Cristo, para todas essas pessoas que se conectarem com você. Muito obrigada. Dá um abraço. Gratidão, gratidão, gratidão. Que lindo, né? Ai, meu Deus do céu. Ai, gente, tô até assim, nossa. Emocionada. Bastante, né? Sempre. Eu nem sei. Eu estou, mas eu nem sei como eu estou e por que eu estou e como que eu cheguei até aqui. Assim, tem coisas que você não tem respostas, como que as coisas se transformam numa, né, uma porta se fechou e de repente tudo isso vem. A gente não tem, a gente não vai ter todas as respostas. E nem precisa. E nem precisa. E nem quer. Olha, gente, a Andréia tem uma surpresa para vocês. Fala, Andréia. Então, bom, eu vou deixar essa missão para a Ireni. A Ireni, ela vai fazer uma seleção no vídeo quando sair, né, no Instagram, pelo Instagram, tá no Instagram dela, tudo no dela, né? A gente quer, né, que as pessoas realmente façam esse vídeo chegar a outras mulheres. Sim. A gente entende que muitas das vezes a gente se expõe em estar num vídeo, em fazer um projeto como esse, não para que a gente, né, ganhe aí várias visualizações, não é só clique. É porque existem muitas mulheres que não têm a oportunidade, às vezes, de estar no consultório, de serem cuidadas, de serem tratadas por motivos financeiros ou porque não conseguem ter essa coragem, essa permissão. Né? Então eu quero que a Ireni faça, né, aí uma seleção, né, das meninas que mais vão curtir, que vão fazer engajar esse vídeo, né, esse post, e ela vai selecionar essa pessoa no Instagram dela, vai me direcionar, tá? Vocês podem me adicionar lá também, mandarem lá mensagenzinhas no direct da Ireni, no meu, se vocês quiserem, fiquem à vontade. Mas será tudo no Instagram da Ireni. E aí eu vou deixar vocês ficarem um mês comigo no acompanhamento, lá no consultório comigo, tá? Para que vocês entendam um pouco dessa coragem, dessa permissão. Isso. Ela vai dar 4 sessões. 4 atendimentos. Aonde vocês mais precisam, né? Todo mundo precisa. Esses 4 atendimentos são atendimentos focados, são atendimentos com um tema focado. Você vai trazer para mim, já vai pensando, se você quer ganhar, já vai engajando, já vai curtindo. É um presente para você. Já vai repostando e postando, vai lá, comenta lá no... Né, pode ser o melhor comentário que ela tenha lá, né? Comentem bastante lá.
Ou até mesmo, mande um direct para ela com a sua história. Quem sabe a sua história impacte a vida dela, impacte os olhares dela e chame a atenção, a gente vai chamar você, para você, 4 atendimentos focados que você vai trazer para mim, a sua história, e eu vou ser pontual naqueles atendimentos. Opa! Obrigada. Tchau, gente.